Agora sim, já está sendo gravado. E no final eu vou comentar um pouquinho do programa, para quem está chegando agora. E eu vou dar aqui a palavra para a Alice, né, que é a nossa palestrante aqui da noite. Vou dar aí várias dicas para a gente ser mais produtivo e até para os alunos aqui conseguirem também assistir os vídeos. Fica aí a dica. Alice, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Oi, tudo bom? Tudo direitinho aqui. E aí, pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta? Acho que sim, né? Já estavam me escutando? Tá tudo tranquilo aí? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Então, acho que primeiro eu agradecer aí ao Felipe, a Dual Pixel, pelo convite para estar aqui dando esse webinário para vocês. Deve ter uma galera minha aí também, eu já vi umas pessoas conhecidas minhas, mas a maioria eu ainda não conheço, mas acho que o Felipe já deve conhecer aí uma Sim. galera que já está acostumada, né? Acho que primeiro é legal deixar o aviso para a galera que não conhece ainda a Dual Pixel, que depois a gente vai o Felipe já falou que vai estar gravando, né? Já está gravando. Depois a gente vai disponibilizar o link da gravação e eu também vou disponibilizar o material que eu vou usar na apresentação. Então, para todo mundo já ficar tranquilo aí com relação a isso, né? Vamos começar organizado. Então tá, vamos começar então? Beleza. Qualquer dúvida, né, vocês podem interagir aqui pelo chat. Acho que no final, quem quiser também, né, abrir o microfone, quiser se expressar, o canal é aberto. Acho que só no meio da apresentação que não é tão produtivo assim, mas podem interagir no chat à vontade, a gente vai passando aqui para a Alice e tal. E no final a gente abre para um bate-papo, fica mais informal. Isso aí. Então tá, acho que primeiro eu queria me apresentar um pouquinho, né, para quem não me conhece. Eu sou Alice Santos, eu tenho a Avesso do Caos, que é meu negócio criativo, minha consultoria em organização e produtividade, desde 2015. Antes disso, eu sou formada em ciência da computação e trabalhei aí mais de 12 anos com gestão de projetos e de mapeamento de processos de negócio. Então, eu venho aí dessa bagagem e resolvi a Avesso do Caos para compartilhar, na verdade, as coisas que eu já fazia no corporativo e trazer isso um pouco para a vida das pessoas, né? Para a vida como um todo, usando a organização, na verdade, como uma ferramenta para isso. Tá? Aí agora eu vou compartilhar então aqui com vocês a apresentação para a gente já começar a falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Tá direitinho aí? Eu vou tirar aqui o vídeo ou não precisa? Melhor tirar, né? Para vocês ficarem vendo direitinho aí, então. Vou dar um stop aqui no vídeo, que aí facilita para vocês. Então tá. Então, o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que é um estilo de vida organizado. Tá? Então, eu vou compartilhar aí com vocês um pouco do meu aprendizado com a organização e o que eu passo nas minhas consultorias e no conteúdo que eu trabalho na Avesso do Caos. Então, a primeira coisa eu já falei, meu nome é Alice Santos, eu tenho Avesso do Caos, você acha aí no site lá www.avessodocaos.com.br e nas redes sociais Avesso do Caos, está no Instagram, no Facebook, você procura e acha fácil. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o estilo de vida organizado, mas na perspectiva de que você, não só falando sobre o estilo de vida em si, mas falando de você dentro desse estilo de vida, né? Você e a organização na sua vida, como que você relaciona essas coisas para conseguir ter aí um dia a dia produtivo, como o Felipe estava comentando. E vou dar algumas dicas aí no meio do caminho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de começar é falando um pouco sobre o contexto. Então, e o contexto que a gente está vivenciando hoje é um contexto aí de estresse, sobrecarga, a gente está vivendo uma rotina muito estressada, as pessoas não corre-corre aí para cima e para baixo, com várias ocupações, várias atividades sendo feitas ao mesmo tempo. A gente até brinca que é a síndrome do ocupado, né? Porque as pessoas estão se vangloriando de estarem ocupadas e a gente já está começando a ver que isso não traz muitos benefícios para a nossa vida. Então, a gente está aí com a sobrecarga, a privação de sono, um desequilíbrio muito grande, as pessoas ou se dedicam a alguma área da vida só, e principalmente trabalho, né? E deixam outras áreas da vida de fora. E isso sempre gera insegurança, porque você está ali focando numa área só. Se você está só com uma base, você acaba ficando com medo de que aquela base não exista mais, né? E a gente está vendo aí crise financeira, perda de emprego, etc. E aí você começa a viver na insegurança, isso também gera estresse, isso gera sobrecarga. Então as coisas, na verdade, a gente está vivenciando um ciclo aí de malefícios aí, né? Que começou, na verdade, muito
já existia, né? Sempre existiu o estresse na vida, as pessoas que trabalham sempre tiveram essa sobrecarga no trabalho, né? Ou exigência de produtividade, desde a Revolução Industrial isso já acontece, mas a gente com a tecnologia, a gente acabou trazendo isso para um crescimento exponencial, né? Então, o que você estava acostumado a fazer um ano atrás, um ano depois já vira... você já tem que se adaptar, já tem outras formas de trabalho, você tem que assumir mais responsabilidades, e é isso que a gente ouve no jargão do mundo corporativo o tempo inteiro. E no dia a dia também, porque é um consumo de informação, a gente tem uma sobrecarga de informação também muito grande, e muitas atividades para dar conta no dia a dia. Então, tudo que eu falei aí, a correria, a crise, estresse, sobrecarga, enfim, estamos no caos, certo? E aí, o que a gente faz para lidar com isso, né? Primeira coisa é focar em tentar buscar soluções para esses problemas, em vez de ficar reclamando do que está vivenciando. Então, todo mundo está vivendo no caos, certo? Aquelas coisas que a gente falou ali no primeiro slide de contexto, está todo mundo vivenciando igual. Então, o que a gente pode fazer agora? Se ficar só reclamando, vai estar todo mundo reclamando, a gente vai ficar ali naquela espiral de negatividade e não vai sair do lugar. Então, agora o que a gente tem que fazer é usar a nossa criatividade e se planejar, e se estruturar para focar na solução e desenvolver alternativas para sair desse problema, certo? E aí, a organização é o caminho. É o caminho que eu indico, tá? A organização é um dos caminhos, obviamente. A gente tem outras formas de lidar com isso, mas eu acho que a organização é um ótimo caminho para a gente começar a se estruturar e usar a nossa criatividade aí a favor de uma rotina mais leve e mais produtiva, que é o nosso objetivo aqui hoje, certo? Então, eu vou compartilhar um pouquinho aí do que é que eu acredito que a organização pode ajudar. E isso passa, na verdade, por encarar a organização como uma ferramenta, certo? É como uma técnica que você usa para poder estruturar um caminho para essa rotina mais leve que eu estou comentando. Então, a organização partindo do princípio do que é um processo, método, estratégia e estrutura. Então, é a gente se organizar aí num passo a passo e ter mapeado tudo o que a gente precisa para poder estruturar uma rotina que funcione e que faça sentido para a gente, óbvio, porque não existe, na verdade, fórmula mágica. Então, se você está esperando essa fórmula mágica aqui hoje também, sinto desapontar, mas eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica, mas eu vou trazer algumas dicas que vão te ajudar de fato para você ter um estilo de vida mais organizado aí no seu dia a dia, certo? E aí, como é que a organização faz isso? A primeira coisa é que é sobre você. A organização ela não faz nada sozinha, então a gente precisa encarar isso como uma realidade, como uma alternativa, e aí olhar para dentro, né, da gente e estruturar o que a gente acredita que faz sentido para a gente. Então a primeira coisa é isso, a gente olhar para a gente e identificar tudo que está à nossa volta. Então é você e a sua vida, né, nós todos e as nossas vidas. Isso significa o quê? O que é a sua vida? Então você precisa ter isso estruturado e mapeado. Quais são as áreas da sua vida que fazem sentido e que você quer acompanhar e que você quer garantir que exista equilíbrio? Porque não adianta dizer eu quero uma rotina mais equilibrada, eu quero uma rotina mais leve, eu quero uma rotina mais produtiva, se você não esclarecer o que isso significa para você, certo? Então o que a gente está querendo fazer aqui primeiro você precisa esclarecer o que é, onde você está e o que existe na sua vida e o que existe à sua volta. Então o que existe na sua vida pode ser, aqui eu botei algumas opções, trabalho, saúde, estudo, família, finanças, lazer. Existem várias outras alternativas aí de você trabalhar em cima disso. Mas a primeira coisa, o primeiro passo é você entender que áreas são as áreas da sua vida que são importantes para o seu índice de satisfação, que eu chamo, né? Assim, o que te deixa satisfeito? Que áreas que precisam estar bem para você se sentir bem? E aí, esse é o primeiro passo aí para a gente trazer a organização para a nossa vida. A gente está acostumado a olhar para a organização como uma coisa muito ou estruturada a ambiente, ou estruturada a metodologia de produtividade ali, né? Passo a passo, aí você usa a metodologia X, Y, Z e você traz mais organização para sua vida. Mas eu estou trazendo aqui uma proposta um pouco mais abrangente. Eu quero falar que a organização, na verdade, pode estar em todas as áreas da sua vida. Então, a mesma técnica que você usa no seu trabalho, que você usa para organizar seu espaço, você usa para lidar com a sua vida como um todo. E o primeiro passo é mapear as áreas da sua vida, certo? O que mais que você precisa ter aí uma certa visibilidade de como está você e suas relações? Então, com o que você está se relacionando nesse momento? O que está ao seu redor, né? Que você precisa também ter em mente e claro para você como é que funciona aí as pessoas à sua volta, os seus espaços, os seus objetos, as suas informações, como você está lidando com cada uma dessas coisas, com cada um desses aspectos, como você está estruturado para lidar com
todas essas coisas à sua volta. Porque a sobrecarga vem daí, na verdade, quando a gente traz muita informação, muitos objetos, espaços abarrotados, cheios de coisas, em que você não consegue achar as coisas, ou muitas pessoas te demandando muitas informações e você tem sem ter tempo para poder lidar com tudo isso no seu dia a dia. Então, isso precisa também estar relacionado aí, né? Do que compõe essa sua rede aí de relacionamentos. E outra coisa que você precisa entender é o seu lugar no mundo. E aí o mundo, dois aspectos de mundo, porque nesse momento a gente está numa era digital, então, na verdade, o nosso mundo não é mais um mundo físico só, a gente está lidando aí com o mundo virtual também. Então, hoje o mundo está migrando para o digital, a maior parte das coisas, não é à toa que a gente está aqui se falando, por exemplo, pela internet, a gente não está fisicamente se vendo, mas a gente está ligado aí pela rede mundial de computadores e isso é ótimo. Só que isso também tem lados ruins, certo? E a gente precisa se preparar para lidar com as coisas, seja no mundo real, seja no mundo virtual. Então, é um dos motivos também para a organização vir para a sua vida, para você conseguir lidar com seja qual mundo for. Tá? E aí, a gente trouxe ali o contexto, eu falei um pouquinho sobre o contexto do problema que a gente está vivenciando o mundo, né? Nós todos, enquanto humanidade, estamos vivenciando essas questões relacionadas aos problemas de estresse, sobrecarga e tudo mais. Só que a gente não consegue resolver todos os problemas da humanidade, nem que a gente tente, assim, né? A gente vai precisar de muita gente junto para fazer essas coisas funcionarem. E aí eu gosto desse provérbio chinês, porque ele fala que, na verdade, antes da gente iniciar a tarefa de mudar o mundo, a gente precisa dar 3 voltas dentro da nossa casa. Ou seja, por onde a gente começa a organizar essa bagunça, a gente começa dentro da gente. A gente começa olhando para a nossa rotina, para a nossa vida, para a nossa casa. E aí, antes da gente apontar o dedo para o outro, ou para o mundo, ou para os políticos, ou para a situação, ou para a crise, a gente precisa olhar para dentro e começar a ver como é que a gente está lidando com a nossa vida, como é que a gente está se estruturando para lidar com as nossas atividades, com a nossa rotina, com as pessoas à nossa volta. E aí a gente precisa começar a rever todas essas nossas escolhas, porque é a partir das pequenas escolhas que cada um faz que a gente consegue mudar o mundo, certo? Então, a ideia aqui é um pouco essa também. Pode parecer meio megalômano, mas a ideia é que a gente comece de pouquinho mesmo. E a organização também é assim. Você começa com pequenos passos e é isso que vai te ajudando a ter uma segurança maior para conseguir alcançar mais coisas aí na sua vida, certo? E aí eu trouxe aqui uma metodologia que é a minha metodologia de trabalho, na Avesso do Caos. E aí eu tenho 4 etapas ali para a gente usar a organização na vida, que valem para qualquer área da sua vida, tá? A primeira etapa chega de caos é quando você identifica ali, coleta informações, entende o contexto, observa as coisas à sua volta, que é um pouco o que a gente falou aqui até agora. O mergulho no caos é para você olhar um pouco mais para fundo dessa realidade que você conseguiu coletar no Chega de Caos e esclarecer e processar, entendendo um pouquinho melhor o que aquilo significa para você, então as suas relações, suas atividades, os seus objetos, as suas informações, seja que tipo de organização que você esteja fazendo, você entender um pouquinho melhor o que isso significa e o mais importante é qual o impacto daquilo na sua vida. Então, por que aquilo é importante? Por que aquela atividade está na minha rotina? Por que eu escolhi fazer aquilo? Por que esse objeto, por exemplo, no caso da organização física, por que aquele objeto está na minha mesa de trabalho? Por que aquela roupa está no meu guarda-roupa? Dá para você fazer a mesma pergunta para tudo à sua volta, né? Para tudo que você se relaciona, para que você tenha só contigo aquilo que faça sentido, o que seja importante para você dentro daquele contexto das áreas da vida que você quer manter equilibradas, certo? E aí, o virando o caos do avesso é, de fato, a ação para reestruturar aquilo que você precisa reestruturar. Você vai planejar, você vai agir, você vai criar estratégia, você vai pensar ali em como você quer estruturar, que é a organização de fato, como a gente vê, né? Como a gente chama. Você tomar a ação para fazer com que aquilo tenha mais sentido. Então, pensar em funcionalidade, pensar em priorização, pensar em planejamento, isso tudo faz parte dessa etapa aí, que é o que todo mundo chama de organização no final das contas. E a última etapa é o final, tipo, organizei e agora eu preciso comemorar, que a gente esquece disso. Cada pequena vitória aí que a gente faz, cada gaveta que você organiza, cada novo dia que você conseguiu planejar, cada semana que começa a funcionar um pouquinho mais, de maneira mais produtiva. Celebre, revise, que isso é super importante também, porque a gente não pode esquecer e largar a organização de lado, isso é uma coisa super importante. A organização, na verdade, é um processo.
Então, ela não tem fim. Não é uma coisa que você, eu vou organizar minha casa e aí nunca mais eu vou olhar para isso. Não, não é assim que funciona. Ou eu vou estruturar uma rotina e agora ela vai ficar 100%, eu não vou precisar nunca mais mexer nela. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque a gente muda, nossas prioridades mudam, a nossa vida muda, as nossas vontades e o que é importante para a gente também muda. Então, a gente precisa continuar revisando aí para garantir que isso ainda continua fazendo sentido, mesmo a gente já tendo feito toda uma estruturação. E aí avalie o que precisa ser feito e volte tudo, continue, né? Veja, se você avaliou e viu que tem alguma coisa que não está em ordem, você vai de novo para o chega de caos, mergulha de novo mais um pouco, e aí vai seguindo esse ciclo a vida toda. Certo? E aí agora eu vou entrar na parte prática do webinário. Assim. Vou dar algumas dicas do que é que você precisa fazer para ter um estilo de vida mais organizado de fato. E aí as 3 dicas principais já estão aí. São: não confie no seu cérebro, use a tecnologia a favor e cuide bem de você. Se vocês olharem lá na minha página, lá na Avesso do Caos, eu tenho um post sobre estilo de vida organizado que eu falo, na verdade, sobre outros pilares desse estilo de vida organizado, tá? Mas hoje eu consolidei eles em 3, porque não daria tempo da gente falar sobre todos, e aí dá para vocês terem uma noção mais clara também do que cada um significa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é: não confie no seu cérebro. Por que eu falo isso? Por que não confiar? Porque o que acontece hoje? A gente tem a tendência de querer, de não anotar as coisas, de confiar que vai lembrar quando precisa, e o cérebro da gente não funciona muito do jeito que a gente quer, né? Ele vai te lembrar as coisas na hora que ele quiser e não na hora que você gostaria de ser lembrado. Então, você está no meio da reunião, aí ele vai te lembrar que você precisa comprar alguma coisa no shopping. Quando você está no shopping, você vai lembrar que você precisa fazer o resto do material para poder apresentar para um cliente, enfim. Essas coisas vão acontecendo. Se você não se preparar para lidar com isso, e se você ficar dependendo do que está na sua cabeça, você pode gerar uma sobrecarga aí imensa, porque o volume de informações que você recebe diariamente é muito grande. Então, o que a organização pode fazer para te ajudar nesse sentido, tá? Uma forma da gente fazer isso é assumir o controle a partir de um processo de gestão da informação. Felipe, dá uma olhada para ver para mim, que eu não sei se no chat o pessoal está falando alguma coisa e eu não consigo ver, tá? Se precisar, se tiver algum problema aí, você me avisa. Vou continuar. Então, o que eu estava falando aqui, para você assumir o controle aí, para você não confiar no seu cérebro, é você pensar, estruturar, na verdade, usar a organização para estruturar um processo de gestão das suas informações, por exemplo. Que é o objetivo aqui, a gente falar um pouco sobre uma rotina produtiva, certo? Então, a primeira dica é: não confie no seu cérebro e descarregue as informações numa memória auxiliar. Então, assim, a primeira coisa é: em vez de você achar que você vai lembrar quando você precisa e que a sua lista de pendências, na verdade, já está super clara na sua cabeça, escreve em algum outro lugar. Ou usa um dispositivo, um aplicativo de gestão de tarefas, ou cria uma lista de pendências no mais simples possível, lá no bloco de notas do celular, ou você anda com um caderninho no bolso, enfim. Mas você usa algum outro mecanismo para te lembrar das coisas que você precisa. Aqui a gente está falando de gestão das atividades, que pode ser uma lista de pendência, pode ser uma lista de atividades mesmo no dia a dia da rotina. E aí o que você precisa fazer é, primeiro, registrar para que tudo isso fique fora da sua mente, que às vezes, não sei se vocês passam por isso, mas às vezes a gente está perto da hora de dormir, deita na cama e aí vem aquele bando de preocupação. Olha, não fiz isso, olha, vou precisar fazer aquilo para amanhã. Olha, ainda falta aquela outra coisa que eu tinha me planejado para fazer. Nossa, esqueci de mandar aquele e-mail ou de mandar aquele WhatsApp. E aí a gente fica ali, antes de dormir, postergando o sono, pensando aí em todas as coisas que a gente precisa fazer. E aí a dica principal é: não faça isso, né? Levante da cama, pegue alguma coisa e anote as coisas todas que vieram para sua mente. Não vão se resolver só no fato de anotar, mas esse é o primeiro passo. Porque você começa a ter visibilidade do volume de atividades que você tem para fazer. Alice, não vou ficar desesperada porque o volume vai ser tão grande que eu vou ficar tenso achando que não vai dar tempo de fazer tudo que eu preciso? Talvez, um pouco sim, mas te garanto que é muito melhor do que você não ter isso anotado e começarem os pratos a cair porque você não tem visibilidade do todo, certo? Então, se a gente quer organizar, a gente precisa primeiro começar daquele primeiro passo que eu falei na metodologia, que é começar a ter clareza do que é que a gente precisa estruturar e organizar. Então, vamos mergulhar aí nessa bagunça para poder entender como é que está o funcionamento aí das pendências, das atividades e das coisas à nossa volta.
E aí, isso não resolve por quê? Porque você precisa processar. Você precisa fazer uma revisão dessa lista, você precisa fazer uma triagem, que é você olhar para cada um desses itens e esclarecer, entender o que cada um deles significa. Entender o que você precisa fazer com cada um deles. Então, alguma atividade, por exemplo, você pode precisar eliminar, porque ela não faz mais sentido, porque às vezes ela está ali, você lembrou na hora, eu preciso mandar algum e-mail, eu preciso fazer alguma coisa, e no dia seguinte que você esclarece, você chega à conclusão de que aquilo nem precisa mais, porque a pendência já foi resolvida por outra pessoa, por exemplo, ou você mesmo resolveu e ainda não atualizou. Né? A outra opção é você delegar. Isso é uma coisa que a gente também não costuma fazer, apesar de parecer óbvio, passar atividades para outras pessoas. Nem tudo a gente precisa fazer sozinho. A gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa carregar o mundo nas costas. E aí o que a gente precisa fazer é dizer não para início de conversa, para boa parte das nossas atividades. Eu acho que se a gente tiver clareza do que a gente quer e do que a gente precisa, quando você tem essa clareza, você pode dizer não. E isso não vai deixar ninguém chateado, por quê? Porque você vai saber explicar exatamente o motivo do não. Né? Então, muita gente me pergunta, Alice, mas como é que eu vou falar para o chefe que eu não vou fazer aquela atividade? Eu falo, você não vai falar que você não vai fazer. Você vai falar, na verdade, que você tem essas outras atividades e que ele precisa priorizar qual dessas que você precisa fazer nesse momento. Porque não tem como fazer tudo de uma vez, certo? Então, delegar é para essas situações em que você tem um volume muito grande de atividades e que você percebe que você não vai dar conta de fazer com qualidade tudo. E percebe também que tem algumas atividades ali que são que não são o núcleo, né, do seu objetivo ali, do seu propósito, da sua função. Tem outras coisas que são outros caminhos, outras coisas burocráticas às vezes, outras questões que você pode, sei lá, contratar alguém para fazer, você pode passar a atividade para outras pessoas, enfim. E aí o delegar. E aí tem o planejar e realizar, né? Que são as opções que a gente costuma normalmente fazer. O que a gente normalmente faz? Pega uma lista de atividades, faz um to-do list, essas são as atividades que eu preciso fazer e vai marcando ali completo conforme vai completando. Só que aí está um grande erro, na verdade, que a maioria das pessoas faz, ter uma lista e ficar só checando, né? Fazendo check de quando realiza. E a gente esquece de planejar. E aí o planejamento é a grande sacada aí da organização, né? Onde a organização de fato passa a ajudar. Porque o planejar é você começar a destrinchar ainda mais essas atividades que você precisa fazer e entender o que você precisa para realizar essas atividades. Então, quanto tempo você precisa para realizar essas atividades, que pessoas que você vai precisar acionar para poder te dar alguma parte de informação, ou que coisas que você ainda não tem, que você vai precisar pesquisar ou adquirir para poder realizar aquela atividade, pegar aquela atividade e quebrar em passos menores, que talvez aquela atividade não seja uma atividade simples, seja um projeto, né, que é um conjunto de atividades ali sequenciadas. Então você precisa olhar para cada atividade e entender o que exatamente você precisa fazer e então se estruturar para fazer. E se estruturar significa olhar para essas informações todas que você levantou e agora, tendo uma clareza maior, você definir quando você vai realizar. Então, é definir, olha, isso aqui eu consigo fazer na semana que vem? Não, deixa eu olhar aqui minha agenda. Olho minha agenda, vejo lá o que tem já planejado e aí, então, eu defino se cabe na agenda ou não cabe para essa semana. Ah, não cabe nessa semana, ok. Qual é a probabilidade de eu conseguir fazer na semana seguinte? Ou qual o risco de eu fazer na semana seguinte? Então, risco, lidar com riscos também faz parte aí dessa estratégia de organização, porque você precisa pensar qual o risco de não fazer aquela atividade também, né? Postergar e procrastinar em cima de uma atividade tem quanto de risco, né? O quanto que você vai perder se você deixar para fazer isso depois. Isso também tem que ser levado em conta. Prioridades, isso também tem que ser levado em conta. Daquelas áreas lá que a gente viu da sua vida, tentar entender dentro dos seus objetivos para cada uma daquelas áreas, o que de fato é mais importante para você em cada uma delas, né? Para você manter seu equilíbrio, para você alcançar os seus objetivos e ter sucesso aí nas coisas que você deseja. E o planejamento também passa por aí, passa por você identificar se você está conseguindo também fazer ações relacionadas a esses objetivos. E é tudo isso que você tem que levar em conta. É muita coisa. Mas ao mesmo tempo não é, porque se a gente tem a clareza do processamento, da triagem, se a gente consegue ter essa clareza desse momento anterior, na hora do planejamento as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Certo? Aí a segunda dica é use a tecnologia a seu favor. Justamente no sentido de que
A gente tem um monte de informação mesmo, a gente tem muita coisa para fazer aí para poder conseguir ter essa clareza, e o volume é tão grande que às vezes a gente não vai conseguir dar conta sem usar a tecnologia. Então é importante que a gente aproveite o momento que a gente está vivenciando também. Não são só coisas ruins, aliás, o lado ruim é, na verdade, o uso que você faz daquilo, né? Então, se a gente puder usar a tecnologia para coisas boas, né, levar para o lado bom da força, vai conseguir fazer muito mais. Porque a tecnologia surgiu, na verdade, para isso. Eu, particularmente, sou formada em ciência da computação e gosto muito de tecnologia e eu sempre defendo a tecnologia quando as pessoas falam, mas a tecnologia aumentou o volume, e aí a tecnologia, o uso do celular, smartphone, é o que faz as pessoas terem distração e etc. É verdade, mas é o uso, se você parar um pouquinho para pensar, é o uso que as pessoas estão fazendo da tecnologia que é o ponto, né? E óbvio que também tem as pessoas que desenvolvem a tecnologia para poder ganhar dinheiro em cima daquilo e para poder fazer com que você fique cada vez mais viciado em usar a tecnologia, então tem tudo. Mas também, assim como tem um lado ruim, tem um lado bom, e a gente pode se estruturar para usar a tecnologia a nosso favor. E aí, como é que a gente faz isso? Encarando a tecnologia como uma ferramenta, não encarando ela como um fim em si mesmo, certo? Então, é pensar a tecnologia como algo que te ajuda a fazer alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todos os aplicativos que você usa e repensar, fazer aquele mesmo processo de triagem lá que a gente olhou lá atrás. Então, aquele aplicativo faz sentido dentro da minha realidade atual? Por que eu tenho ele no meu celular, por exemplo? Para que eu uso? Por que ele está ocupando espaço na minha vida aqui no meu smartphone? O que eu quero fazer com isso? E aí você pode tomar decisões em cima disso. Você não precisa necessariamente baixar um aplicativo e deixar ele cru, do jeito que ele vem, no default, a gente chama, né? Do jeito que o fabricante te disponibilizou. Você pode configurar as ferramentas, você pode eliminar as notificações, você pode configurar só para as mais importantes, você pode tirar algumas coisas que você acha que não faz sentido, você pode solicitar, a gente está no mundo da colaboração agora também, né? As startups normalmente, que são as que estão por trás da maioria dos aplicativos, elas recebem super bem feedback, então você pode dar feedback e contribuir para aquele aplicativo que você curte, pedindo ou solicitando alterações e configurações que otimizem ali para o seu uso. Você pode, você mesmo, inclusive, fazer um aplicativo que faça sentido para você. Você pode ser o protagonista dessa história, né? Você pode ser a pessoa que controla a tecnologia, sem deixar que a tecnologia te controle. E aí a maioria das pessoas nessa hora me pergunta, quais aplicativos que você recomenda? E como é que eu posso me organizar através de aplicativos? Então, assim, aplicativos existem aos montes, e se eu fosse listar a quantidade de aplicativos aqui que eu acho que poderiam ajudar, ia ser uma lista bem grande. Alguns deles eu já falo lá nas minhas redes, né? No meu blog tem alguns sobre Trello, por exemplo, alguns que eu uso, na verdade, alguns que eu uso. Mas eu não gosto muito de sugerir aplicativos, na verdade. Por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa muito individual. Cada um tem que entender as suas questões, aquele universo que a gente estava falando logo no início, sabe? Você, as coisas que são importantes para você, a sua rotina, a sua vida, o que você precisa para aí, então, você definir o rol de aplicativos que você vai utilizar. Porque também não existe aplicativo perfeito. Nenhum aplicativo foi feito, nenhuma tecnologia foi feita para você serzinho especial. Isso não existe, na verdade. A tecnologia foi feita para a pessoa que pensou na ferramenta, ganhar dinheiro, foi feito para atender uma média de usuários, se eles fizeram algum tipo de pesquisa antes de fazer o aplicativo, que não é nem um pouco comum, ou de uma necessidade própria de quem está pagando aquele projeto. Então, na verdade, a tecnologia ela não foi feita para você. Você precisa, e cabe a você, então, fazer as escolhas que você gostaria para poder entender o que funciona e o que não funciona para você. Certo? Então, esse é o segundo pilar aí que eu considero super importante, porque vai te ajudar justamente a lidar com o primeiro, que é aquele volume ali de sobrecarga de atividades para você se organizar na rotina, tá? E aí, o terceiro, que eu acho super importante também, é cuide de você. Porque a gente, na verdade, esquece esse lado, sabe? Assim, a gente olha sempre para a tecnologia, o mundo digital, e aí a técnica, a metodologia de organização e produtividade que eu vou pegar e agora eu vou fazer e vou acontecer e minha rotina vai ficar ao máximo. Mas a gente pouco olha para dentro, para identificar o que de fato a gente quer. Isso, apesar de parecer óbvio, na verdade, a gente precisa fazer isso, porque não é nada óbvio. E autoconhecimento e autocuidado
é super difícil de fazer. As pessoas não estão fazendo isso. E elas estão pagando um preço alto por não estarem olhando para si, porque elas estão vivendo a vida do outro, elas estão ficando sobrecarregadas em cima de uma expectativa que não faz sentido para a vida delas. Então, é uma coisa que a gente precisa ver. Nas minhas consultorias, quando eu faço a consultoria online, ajudando as pessoas a definirem aí uma rotina para a vida e estruturar objetivos e metas, as pessoas normalmente chegam para mim com muita expectativa. Então chegam para mim, Alice, eu quero ser uma ótima mãe, eu quero ao mesmo tempo ser uma ótima profissional, e eu quero ao mesmo tempo cuidar do filho, e cuidar da casa, e cuidar do marido, e aí cuidar do trabalho, e ser super expert no meu campo de atuação. E aí a primeira coisa que eu falo é, eu não faço milagres, certo? Então eu não faço mesmo milagres. E na verdade o que a gente tem que fazer é entender o que significa tudo isso que você quer. O que significam todas essas áreas da sua vida para você? O que significa você plenamente satisfeito como profissional, como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho, né? Em todas as áreas aí da sua vida. E é olhando para dentro que você vai conseguir ter várias pistas para lidar com todo o resto, inclusive com a sua rotina. E aí, quando eu falo aí do cuide de você, eu estou falando, na verdade, de várias outras coisas, né? O que isso significa na prática? Significa se conhecer, significa começar a fazer escolhas mais conscientes, entender ali o que você está fazendo no dia a dia, desde as escolhas que você faz, por exemplo, de equipamentos que você compra, objetos que você adquire, de onde eles vêm, por que eles fazem parte da sua rotina, até as escolhas pelas atividades que você vai incorporar na sua rotina. Então, assim, academia que você faz, por que você faz, por que aquele é o horário que você escolheu para fazer, é porque todo mundo diz, por exemplo, uma coisa super comum, desde que surgiu o Milagre da Manhã, as pessoas têm o livro, o Milagre da Manhã, não sei se todo mundo conhece, mas muita gente aí bombou esse livro. Muita gente começou a me falar, Alice, mas eu não consigo acordar cedo. Eu falei, mas quem disse que você precisa acordar cedo? Não é porque surgiu uma nova metodologia que diz que você acordando cedo você pode ter um dia mais produtivo, que você precisa fazer o que aquilo vai funcionar para você. Então você precisa entender qual é a sua realidade de rotina. Qual é o seu horário mais produtivo? É pela manhã? Ou será que é depois do almoço, por exemplo? Tem pessoas com cronotipos que chama, que tem um livro também que é O Poder do Quando, que fala sobre isso, que tem pessoas que funcionam melhor em períodos diferentes do dia. Tem gente que funciona super bem de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, tem gente que funciona melhor à noite, na madrugada até. Na minha época, que eu trabalhava com programação, existiam muitas pessoas que trabalhavam melhor na madrugada. Então, isso é super comum. E aí a pessoa vai ter que mudar o seu jeito de ser, vai ter que se forçar para poder conseguir ter resultado e ser mais produtivo? Não. Na verdade, a pessoa tem que ser ela mesma e adaptar a rotina ali, entender em que momento que ela vai precisar fazer cada coisa. Óbvio que se você trabalha no mundo corporativo, você tem que estar lá das 9 às 18, né? 9 às 19, enfim, depende do mas nem sempre. Então, talvez você tenha que flexibilizar, você consiga fazer algum tipo de concessão, talvez fazer exercício não seja logo pela manhã, seja na hora do almoço, ou seja no final do dia. Você tem que olhar para tudo isso e fazer escolhas conscientes. Passa por isso também. Entender como você funciona e aí escolher qual é a melhor alternativa para você, seja em atividades, em objetos, enfim, qualquer decisão que você toma na sua vida. Aí os outros pontos são ter objetivos claros. Você precisa saber onde você quer chegar, né? Aquela história da Alice no País das Maravilhas, que se você não sabe onde você vai, qualquer caminho serve. Né? Se você não sabe, qualquer passo que você der, vai dar em qualquer lugar e aí também não faz sentido. Então é importante que você saiba onde você quer chegar, mas não é saber assim, eu quero emagrecer. Não é eu quero emagrecer, é o que é emagrecer para mim, por que eu quero emagrecer, em quanto tempo eu quero emagrecer, o quanto estou disposto a fazer para aquilo, o que eu preciso fazer para chegar lá, esclarecer mais, aprofundar, mergulhar ali dentro daquilo, entender o que está por trás, quais são os seus desejos realmente no emagrecimento. Algumas pessoas podem querer emagrecer por saúde, outras pessoas podem querer emagrecer para poder usar aquela roupa da moda que não consegue usar, outras pessoas, enfim, estou usando um objetivo super comum, que normalmente aparece aí nas metas de ano novo, que é esse objetivo de emagrecer, mas poderia ser qualquer outra coisa. A gente precisa entender por que aquele objetivo faz parte da nossa vida, porque às vezes a gente fica repetindo os objetivos ano após ano, mas não tira um tempo para mergulhar e entender o que aquele objetivo tem de relação com a nossa vida, né? Aceite os imprevistos, porque o caos acontece e não poupa ninguém, assim, vem para todo mundo e não tem como prever. Então a gente tem que aceitar os imprevistos e se preparar para lidar com eles. Como é que você faz isso?
se planejando, se estruturando, tendo uma rotina base com espaços para o caos que surgir. Você, uma coisa que é uma dica aí também extra, nunca planeje a sua rotina sem folga. Nunca coloque assim, eu vou sair de casa para trabalhar às 8, e aí eu vou chegar no trabalho às 9, e aí das 9 eu vou ficar até meio-dia eu vou sair para almoçar, e 1 hora. Não bota tudo muito coladinho e certinho, porque se você faz isso muito certinho, se acontece alguma coisa, algum imprevisto, furou o pneu, o metrô parou, não sei, qualquer outra coisa que tenha acontecido, você não vai ter como lidar com aquilo, porque a sua vida vai estar ali toda desestruturada a partir desse problema. Então é importante que a gente comece a se preparar para os imprevistos, estruturando uma rotina com espaço. Eu gosto muito da técnica blocos de tempo para a rotina, tem um post lá no meu blog também que fala sobre isso, que tem uma técnica que ajuda ali você definir como se fossem blocos de montar a sua rotina. Então, é o momento da rotina matinal, aí tem a rotina de trabalho X, a rotina de trabalho Y, e aí você vai fazendo blocos de montagem, sabe? Você tira alguma coisa porque veio algum imprevisto, você tira essa situação e depois você coloca outras coisas no lugar e consegue estruturar para frente. Evite o perfeccionismo. Preciso falar disso porque a grande maioria das pessoas que me procuram também tem um problema sério com perfeccionismo e ficam ali em torno da definição da solução para um problema ou em cima do problema e não tomam atitudes para poder mudar a situação. Então, não tomam porque acham que, procrastinam, na verdade, né? Não tomam essa decisão porque acham que elas não vão, não está boa ainda a solução, né? Precisa melhorar ainda, precisa fazer mais coisa, e isso é um erro imenso, porque, na verdade, você nunca vai estar 100% perfeito ali para fazer o que você precisa. E se você não começar, você não vai saber de outras questões, outras variáveis ali envolvidas naquela situação que você precisa lidar para poder conseguir se estruturar melhor. Faça pausas, também tem a ver com essa história dos imprevistos, né, da rotina estar estruturada com folga, porque a gente tem uma visão sobre produtividade que significa, a maioria das pessoas acha que produtividade ainda é aquele conceito da Revolução Industrial, que é fazer mais coisas em menos tempo. E, na verdade, produtividade não é isso. A produtividade é você fazer mais coisas que te façam bem, que são importantes para você, etc. Mas mais coisas é relativo. Esse mais, o que significa mais, varia. O que a gente precisa também é ter equilíbrio. Então, se a gente quer o equilíbrio, que é o último ali que aparece, se a gente busca o equilíbrio, você começa a perceber que você precisa das pausas, inclusive para ser mais produtivo, porque a criatividade, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo está falando agora, porque a inovação, e aí nos negócios precisam de inovação e soluções criativas, etc. Criatividade é uma coisa que todo mundo tem, mas a gente não usa no dia a dia, a gente não treina, né, essa característica, a gente se bloqueia, e a pausa é essencial, o processo criativo, por exemplo, o ócio criativo, né? Não o ócio de ficar no smartphone ali na tela, ou na tela do computador, da televisão, mudar o foco, ir para um outro contexto, e ali às vezes o inconsciente trabalha e traz respostas para os seus problemas no dia a dia. Então quem trabalha com criatividade sabe que a pausa é super importante. E viver o presente, porque na verdade hoje o que a gente tem feito em geral é ou olhar para o passado, né, e ficar ali deprimindo porque as coisas eram melhores antes, ou as coisas poderiam ser muito melhores e não foram, ou tava olhando para trás, né, ou no meu tempo é que era bom, essas coisas, ou a gente está olhando para frente com ansiedade, então, meu Deus, o que vai acontecer? Porque agora eu acho que vai ter uma reestruturação e aí tudo vai mudar, e aí se não der certo essa técnica que eu estou tentando, se eu não conseguir, e aí a gente esquece de viver o que a gente está ali, né, no hoje ali, que a gente está vivenciando naquele momento. E a organização acaba ajudando muito nisso também, porque a organização faz com que você consiga ter tempo para viver o presente, assim, né? Você conseguir uma rotina estruturada, você consegue viver o presente de uma maneira mais intensa, certo? E aí uma coisa que eu gosto sempre de falar é que se não está dando certo, se você não está conseguindo sair dessa desorganização, se a sua rotina está bagunçada e você já tentou seguir um pouco dos passos que eu falei anteriormente, peça ajuda. Não tenta fazer tudo sozinho, porque isso pode gerar uma frustração, decepção, né? Grandes expectativas levam a grandes decepções, então a gente pode
e não tem nada de errado em pedir ajuda, isso é uma coisa super importante de falar também. Existem muitos profissionais que podem ajudar, existem cursos, existem outras maneiras de você lidar com as coisas, existem os amigos, as pessoas que já têm uma rotina mais estruturada que talvez possam te ajudar. Não se sinta mal, porque tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Todo mundo passa por essas questões, todo mundo lida com sobrecarga, com desorganização na vida, e compartilhar sobre esse assunto vai ajudar todo mundo a melhorar junto. Então, acho que é uma dica, e óbvio que eu também posso te ajudar, já que eu trabalho com isso, tá bom? E aí, uma frase que eu gosto sempre de deixar no final aí das minhas palestras, é essa do Ken Zigler, que a sua vida é como um circo. Você pode ser o domador ou pode ser a fera. Você pode gerenciar seu dia ou seu dia vai gerenciar você. Trata-se de uma questão de disciplina. Então, é um pouco por aí. Se você não fizer nada para mudar, né, ficar naquele ciclo ali da procrastinação e da reclamação, quem vai priorizar as atividades é o outro, né? O outro vai dizer o que é mais importante para você, o outro vai dominar o seu dia e vai garantir que você faça as coisas do jeito que o outro quer, ou enfim, ou deixa a vida me levar, né? As coisas vão acontecendo e você não tem controle. E quando você pega a organização para te ajudar, você começa a ter uma gestão do seu dia, você começa a entender o que funciona, o que não funciona, você faz os seus testes, você erra, você acerta. E aí, se você se disciplina, né, se faz um pouquinho cada dia e se estrutura para isso, você acaba com uma rotina mais leve e produtiva, que é o nosso objetivo aqui hoje. Certo? Essa sou eu de novo. Aqui é um pouquinho do que eu faço: consultoria online, e-books, palestras, webinários como esse de hoje, e tem um pouquinho mais lá no meu site também. Aqui são algumas referências que são interessantes aí para vocês. Esse material depois vai estar disponível, então não precisa anotar nada correndo agora, mas são algumas coisas aí que estão relacionadas a esses assuntos que eu tratei aqui. Tem alguns que são meus ali no final. Inclusive, eu botei aqui o link para vocês, se vocês quiserem baixar. Tem um e-book gratuito, Viva a Organização, que fala um pouquinho mais sobre essa motivação, sobre esse estilo de vida organizado, a metodologia em detalhes, então, aqueles 4 passos que eu dei antes, você vai ver aqui também, alguns conceitos para você ter uma vida mais organizada. Então, é um pouco um complemento aí dessa palestra de hoje, aí no bit.ly/Viva Organização, sem tio e sem cedilha, certo? É só clicar lá, você preenche lá alguns dados e você baixa o e-book na hora, tá bom? Não precisa confirmação de endereço, não. E aqui são mais alguns dados meus aqui em cima: o site, Instagram, Facebook, o e-mail, se alguém quiser bater um papo depois. E é isso. Isso que eu tinha planejado aqui falar com vocês. Deixa eu descompartilhar e abrir aqui a câmera. Opa. Isso que é prova de organização, tá vendo? É 1 hora de palestra, 1 hora de palestra, tá vendo? Isso aí. Tá vendo, pessoal? Tá pensando o quê? Mata a cobra, né? Tem que fazer o que diz, né? Senão, o que eu ia estar falando? Tô vendendo errado, né? Tem um mérito aí. Mas, muito bacana. Realmente, essa questão, várias dicas ali, e acho que todos, né? Se viram ali em alguma situação, praticamente todas. Mas essa questão de prioridade e dar espaço, ter uma folga, né, na agenda para o imprevisto, saber dizer não também, acho que foram alguns tópicos que eu já venho trabalhando aí. E é uma coisa para a vida, né? Não adianta você organizar uma vez e esquecer. Ou organizar uma parte só e deixar o resto todo explodindo lá para o outro lado. Não depende do outro, né? Vida pessoal, profissional, tudo é realmente ali, como você bem pontuou no final, equilíbrio, né? Isso aí. Como um lado está tão bem, o outro, a balança está tão desequilibrada assim que não vai fluir também. Isso aí. Então é isso. Espero que o pessoal tenha gostado. Você acompanhou aí os comentários, Felipe, que o pessoal falou? Tem alguma dúvida? Reforçando aí a sua fala. Eu também aqui participei. Legal. Legal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, né? Para quem está conhecendo a Dolpixel agora um pouquinho. E até tem um artigo, eu posso colocar aqui no comentário também, que é justamente um conceito que eu venho trabalhando nesse programa de estudo, é justamente perceber essa dificuldade, né? Essa rotina caótica de tentar estudar, tentar aprender uma nova área, aprender uma nova profissão para esse meu público, né, que é designer. E esse conceito do 1% better, né, everyday, de você aprender
nada se resolve da noite para o dia, né? Aprender um pouquinho cada dia para ir poder, no final de um mês, no final de um semestre, olhar para trás e realmente ter um aprendizado, aprender uma nova técnica, um novo software. Tem até um conceito, aprender uma coisa nova todo dia, e é difícil, né? Mas é o hábito também, né? Porque se a gente começa a trabalhar os hábitos, o comportamento vira automático e aí tudo vai fluindo, né, naturalmente. E o hábito é a base da estrutura de rotina, né? Se você começa a entender ali, pegar os pilares dos hábitos, você consegue estruturar uma rotina mais produtiva só a partir de hábitos produtivos também. Verdade. Enfim, quem é da área do design, que tiver interesse em conhecer mais aqui o Academy, que é baseado nesse conceito de você conseguir não fazer um curso muito extenso, mas conseguir aprender um pouquinho com aulas mais curtas, com mais enfoque ali na parte didática. Junto com a gravação, vou passar esse link aqui. Daqui você vai conseguir acessar os módulos, a agenda para os próximos webinars, né? A ideia do Academy é mesclar um pouco esse conteúdo técnico com conteúdo mais humano, de organização, né? Isso foi um tema que os próprios alunos pediram, né? Como conseguir até conciliar a agenda de produção, né? De trabalho com o estudo aqui da plataforma e aulas aqui também no YouTube. Enfim. Algum comentário, pessoal? Curtiram? Como é que tá? Estudar, por exemplo. É isso aí. Uma palavra final aí, Alice. Eu primeiro queria agradecer, na verdade, a oportunidade aí que o Felipe me trouxe de falar para a galera dele, né? Eu acabei trazendo umas pessoas minhas aí também para me ouvir um pouquinho. Queria agradecer mesmo, é sempre bom falar sobre organização, eu adoro, então eu amo, eu acredito muito que é uma ferramenta aí para construir um dia a dia mais tranquilo, aí, mais produtivo de fato. Eu acho que é botar em prática, na verdade. Eu acho que a grande dica aí final não fica só escutando, nem vale para o Academy aí também, não adianta só ver os vídeos e não aplicar também um passo cada dia, né? Então, acho que é pegar aí algumas coisas, e aí aproveitando para responder aí uma pergunta que eu vi aqui, como introduzir um novo hábito produtivo, é um passo de cada vez, é definir um tempo mínimo ali para dar o primeiro passo e seguir em frente. Então, estudar, que é, por exemplo, o hábito que você quer incluir, né, que é a galera que pediu aí o webinário. Então, se é estudar, reservar meia hora que seja para poder entrar na plataforma e olhar ali os vídeos novos e pegar uma aula por dia e pegar para ver, ou estabelecer aí uma lista de assuntos que você quer estudar e começar a planejar aqui cada dia ou cada semana o que você vai atacar. O passo não precisa ser grande. Eu acho que o segredo talvez esteja aí. Você não precisar dar grandes passos. É você tentar reduzir as expectativas, porque aí você vai fazendo um pouquinho cada dia e no final você olha para trás e você faz muito mais. 1% só a cada dia. Isso aí. Segue aí a dica. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, mais um aqui. Obrigado pela participação ao vivo de todos. Quem já é da plataforma já sabe onde encontrar, vai ficar lá a gravação. E todos os inscritos também receberão por e-mail o link e mais os contatos aqui. E a Alice também vai deixar, né, os links da apresentação, do e-book. Vou passar por e-mail também. Vou mandar para todo mundo os dados. Quem coloca aqui no chat, quem já está ansioso. Agora. Ali, ó, para baixar o e-book. Peraí, acho que eu botei só para você. Vou mandar para todo mundo. Bota aí para baixar. Pronto. Aí tá o link, aí vocês já conseguem clicar aí direto e baixar o e-book. Tá? E aí vocês vão estar lá na minha lista também, eu vou mandando algumas dicas. Dá uma fuçada lá também no blog, porque o deixa eu até botar aqui também, avessodocaos.com.br, que aí vocês conseguem também tem bastante material lá sobre organização de rotina, organização da rotina de trabalho, organização de estudos também, tem bastante coisa sobre organização de estudos lá, tem até a minha metodologia de estruturação, eu tenho uma consultoria em organização de estudos, então aproveitem. Qualquer dúvida, manda e-mail. Show de bola, show de bola. Acho que agora, como ela falou, vamos praticar, gente. Vamos nos organizar e a informação está aí, né? Agora é só filtrar, ter um filtro crítico aí do que é importante, priorizar e cair dentro. Obrigada, gente. Valeu, gente. Forte abraço. Boa noite. Tchauzinho.